Ei, gente, então, eu tô regravando esse vídeo porque deu um problema na gravação, no áudio da gravação da aula, né? E aí eu tô regravando pro pessoal que não conseguiu acessar a aula no horário que ela foi. O tema da aula de hoje foi Aristóteles. E aí, primeiro, eu separei três curiosidades que eu acho que são legais para questões mais específicas, sabe? Para questões mais específicas do autor, que podem ser que caia alguma coisa assim no Enem. A primeira curiosidade é que Aristóteles era discípulo de Platão. E quando eu digo aqui que um cara, que um filósofo era discípulo de outro, não necessariamente significa que ele concordava com tudo que o seu mestre dizia. No caso de Aristóteles, ele divergia de Platão, ele divergia do seu mestre em muitos pontos, em muitas questões. E depois, mais pra frente dessa aula aqui, eu vou pontuar as principais diferenças. E a segunda curiosidade que eu queria deixar aqui pra vocês era que Aristóteles era filho de um médico muito famoso na época. E esse médico era amigo muito próximo da família de Alexandre o Grande. Então, por conta da proximidade das famílias, no futuro, Aristóteles se tornou mentor de Alexandre e professor, mestre. E aí a terceira característica, a terceira curiosidade que eu queria deixar aqui para vocês é que depois que Platão morreu, Aristóteles abriu a própria escola, criou a própria escola. E ele deu o nome da escola dele de Liceu. Os alunos dessa escola, os alunos de Aristóteles, né, eram chamados de peripatéticos. Peripatético é uma palavra grega que significa ambulante. E eles eram chamados assim porque as aulas de Aristóteles, a maneira com que Aristóteles dava as suas aulas, era andando e ao ar livre. Então, por isso, eles eram chamados de peripatéticos. A primeira coisa que eu queria falar era, assim, sem ser essas três curiosidades iniciais, seria da obra mais famosa dele, que é a Física. Nessa obra, ele desenvolve pesquisas sobre matemática, sobre fenômenos físicos, sobre a organização da natureza e por aí vai. E aí, a primeira teoria que eu queria explicitar para vocês de Aristóteles se chama Teoria das Quatro Causas. Essa teoria foi desenvolvida para que ele entendesse a razão de todas as coisas. Então, para ele, tudo tinha uma razão, tudo tinham quatro causas. Essas quatro causas seriam a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. A causa material era do que aquilo era feito, de que substância o que a gente estava observando era feita. A causa formal era o que é ou o que dá a forma para que aquilo fosse aquilo. Quais características individuais fariam com que a gente enxergasse aquilo com aquilo. Então, quais são as características de uma cadeira que fazem com que a gente enxergue a cadeira como uma cadeira? Quais são as características de uma medalha, por exemplo, que fazem com que a gente enxergue a medalha como uma medalha? A causa eficiente seria por quem que ela é feita, por quem que ela é idealizada. Então seria o agente. E a causa final ou motriz seria, desculpa, a causa eficiente também é chamada de motriz, porque motriz significa origem. Então essa origem seria tipo de onde surgiu essa ideia, por quem que foi criada essa ideia, por quem que foi construída aquele objeto. E a causa final é para que ela foi feita, qual a finalidade daquele objeto. E aí a gente passa para a próxima questão, que seria a metafísica. E nessa obra, Aristóteles desenvolve questões, discussões que estão além do mundo físico, que estão além da percepção física. E aí ele começa a buscar a essência das coisas. E quando ele começa a tentar entender a essência das coisas, ele desenvolve uma outra teoria, que é a teoria do primeiro motor. Como eu falei, ele acreditava que tudo tinham quatro causas. Então, era preciso que tivesse uma coisa, um ser original, que tivesse originado todas as coisas, que fosse a causa de todas as coisas, mas que não tivesse sido causado por nada. Então, esse primeiro motor seria para ele o ser imutável que deu origem a tudo, o princípio de tudo, a primeira causa.
Então, no mundo atual, por exemplo, que o cristianismo é muito desenvolvido, muito difundido, Deus seria visto pelos cristãos como o primeiro motor, porque ele é considerado o princípio de tudo, a origem de tudo, né? E aí, a partir disso, ele desenvolve também uma outra teoria que ele dá o nome de ato e potência. Para ele, tudo está em movimento, tudo está em transformação constante. Então, todas as coisas no nosso mundo têm um ato e uma potência. O ato de um objeto seria a manifestação atual daquele ser. E a potência seria o que ela poderia vir a ser. Então, por exemplo, no caso de uma semente, a semente é uma semente em ato, mas é uma árvore em potência. Ela está se manifestando atualmente como semente, mas ela tem a possibilidade de vir a ser uma árvore. Só que é muito importante a gente entender que no momento que você se torna potência, aquela potência volta a ser ato. E por isso que fica nesse movimento contínuo, essa transformação contínua. Porque, por exemplo, no caso da árvore, primeiro, ela era uma semente, então a semente era ato e a árvore era potência. No momento que a semente se transformou em árvore, a árvore é ato e a casa é potência, uma cadeira é potência. O que aquela árvore pode vir a ser no futuro? Então é isso. Tudo está em constante transformação, em constante mudança. Tudo tem seu ato e sua potência. E aí a gente entra, como eu falei no início da aula, nas principais divergências entre Platão e Aristóteles, entre Platão e o seu aluno Aristóteles. Como eu falei na última aula, Platão acreditava que a única forma de você acessar o conhecimento verdadeiro era através da razão, que somente a ideia é capaz de verdadeiramente representar o objeto. Só que Aristóteles acreditava que não. Aristóteles acreditava que era muito importante também o nosso sentido, os nossos sentidos. Então, uma coisa que é muito usada pelos professores de filosofia para explicar essas divergências é a questão da cadeira. Porque, como eu disse na última aula, para Platão, a única forma de você conhecer uma cadeira, a cadeira ideal, é você pensar na essência dela, que não está aqui, está no mundo inteligível. E através da razão e por aí vai. E então, a cadeira que a gente vê não é a cadeira ideal, não é a cadeira verdadeira, é apenas a ilusão da cadeira ideal. Mas para Aristóteles, era sim possível você conhecer uma cadeira verdadeira. Porque se ela tivesse forma, material, origem e finalidade, era possível que você conhecesse a cadeira verdadeira, a cadeira ideal, o conceito de cadeira. Então, para ele, é muito importante que você atrele, que você junte a razão e o sentido, e que você tenha um equilíbrio. E ao falar de equilíbrio, a gente começa a entender como ele entende as relações humanas, como ele entende a política e por aí vai. Para começo de conversa, tem uma questão muito famosa do Enem que fala sobre a felicidade do ponto de vista de Aristóteles. Para ele, a felicidade era a busca pela perfeição. E a felicidade, como era a busca pela perfeição, era o maior desejo do homem. E era a finalidade de todas as ações e condutas desse homem. Então, era muito importante que para que você acessasse essa felicidade, que você atingisse esse desejo supremo de todo homem, que você tivesse equilíbrio. E então, ele chamava esse equilíbrio, de virtude. Então, para ele, um homem virtuoso era aquele homem que conseguia ser equilibrado nas suas ações, que equilibrava, por exemplo, a sua razão e os seus sentidos. Ele acreditava que, por exemplo, o excesso era vício, que a virtude era o meio termo, que era o equilíbrio, e que a carência também era vício. Então, era apenas através da virtude que você tinha o caminho para a felicidade. E aí, entrando mais na questão política, são pontos muito importantes para Aristóteles, porque ele acreditava, isso é uma coisa muito boa para vocês também usarem na redação, como contextualização. Ele acreditava que o homem era um ser social, que o homem era um animal político. Então, ele acreditava que o homem nasceu para conviver em sociedade e que não era possível que o homem atingisse
a felicidade, que ele conseguisse alcançar a felicidade sem que ele convivesse com outros homens, sem o convívio social. Então, e aí, através dessa teoria política e tal, que o homem é um ser social, ele consegue dividir a política em dois pontos, entre ética e política propriamente dita. A ética, para ele, seria a busca pela felicidade individual, e a política seria a busca pela felicidade coletiva. Então, além do equilíbrio entre razão e sentidos, que eu já falei, era também preciso que um homem virtuoso tivesse equilíbrio nas suas condutas na busca pela felicidade. Então era necessário que ele tivesse equilíbrio numa busca pessoal e numa busca coletiva, que ele buscasse tanto a felicidade própria quanto a felicidade do meio, quanto a felicidade do seu povo, do coletivo. E aí, uma coisa também que é muito importante entender é que Aristóteles, ele acreditava que para você fazer política bem, era necessário que você tivesse lazer, que você tivesse ócio. E para ele, ócio não é igual a gente entende hoje, que é uma pessoa que não faz nada. Porque para ele não fazer nada, ter esse tempo livre era bom, porque você teria tempo para pensar, tempo para filosofar, tempo para fazer a própria política. Então, ele acreditava, e isso querendo ou não, estava nas camadas mais abastadas, estava nas camadas mais com mais capital, com mais dinheiro. Então, ele acreditava que um trabalhador, por exemplo, não era capaz de fazer política, porque ele não tinha esse tempo livre para se dedicar à política, ele não tinha esse lazer, esse ócio. E para terminar, a política, se não a mais, era uma das mais importantes ciências para o Aristóteles. Então, ele realmente pregava muito essa ideia de que a política era muito importante, que a prática política era muito importante para a sociedade. E eu acho que é isso do Aristóteles. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me mandam mensagem no privado, mensagem no grupo. Eu mandei lá no grupo o mapa mental e os exercícios. E eu espero que, de alguma forma, essa aula aqui que eu regravei possa ajudar algum de vocês que não teve como assistir na hora. É isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falam.